seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira, sempre com um olhar curioso sobre os desenhos que podemos fazer da nossa vida ligada ao trabalho e como tudo impacta em tudo. E eu, tendo o privilégio de conviver com muitas mulheres inquietas, estando elas trabalhando fora ou não, gosto muito de ouvir e compartilhar como uma mesma formação acadêmica pode ser ponto de partida para atividades diversas, muito diferentes. Eu gosto de observar como pequenas e grandes escolhas que vamos fazendo vão nos abrindo portas, como e por que decidimos abrir essas portas e até o que nos impede de avançar de vez em quando. Então eu não poderia ignorar um processo que acontece tão perto de mim, que é de uma mulher conhecida de muitas de vocês, a médica, sexóloga Cristina Greco, que está lançando um e-book expondo seus conhecimentos adquiridos e que eu tenho honra de chamar de cunhada, desde que ela tinha uns 10 anos, eu acho, já me perdi. Doutora Cristina Greco, tudo bem? Tudo bem, Bina? Tudo bem, ouvintes? A Bina entregou a idade dela, né? Porque Sim. eu, né, uma mulher formada em medicina, mãe, já aqui, e realmente a gente se conhece de longa data. E é um prazer, como eu costumo dizer, é um prazer dividir uma vida com esta mulher que está apresentando esse podcast hoje. E agora dividir um podcast, ser convidada, é uma honra para mim estar aqui hoje com vocês todos. O podcast é a cara da Cristina Greco, que tem uma ótima comunicação e não em vão nós vamos falar logo mais do livro, né? O livro, Os 6 Arquétipos do Desejo Sexual Feminino. Eu vou deixar para falarmos mais lá no final desse podcast, na nossa mentoria bibliográfica. É claro que esse é, por si só, um tema que vale podcast. Mas esse aqui é sobre carreira. E se eu não fizer um recorte muito limitado, a gente não cabe nesse recurso tão finito que é o tempo. Então, a gente vai falar desse processo de carreira que leva hoje a lançar esse livro. Então, mas eu não posso deixar também de te perguntar sobre o que é a tua expertise. A nossa sexualidade tem a ver com a nossa carreira? Ou a nossa carreira toca a nossa sexualidade, Cristina? Completamente, Bina. Na verdade, quando a gente entende o real significado da sexualidade, o que significa a sexualidade, a gente percebe que elas não só carreira e sexualidade se tocam, como elas se conectam e mais ainda elas dependem uma da outra. A sexualidade ela é uma energia essencial e em sendo energia, por conceito científico, né, não querendo ser muito científica, mas já sendo um pouquinho, que é de praxe do meu costume, ela faz com que a gente tenha capacidade de realizar uma ação. É isso que é o significado de energia para a ciência. Então, é a capacidade de fazer com que a gente realize uma ação e que a gente seja agente transformador. Então, é muito mais do que aquele conceito limitado que a gente tem, que é quase um sinônimo sexualidade e sexo. Vai muito além. Então, eu diria que a sexualidade saudável é um combustível para a nossa carreira. E, da mesma forma, né, a nossa trajetória profissional, a nossa carreira como um todo, com todos os sucessos, com todos os perrengues, os desafios, os fracassos, enfim, tudo isso faz parte dessa energia que nos chama para ação, que nos transforma, né? É uma energia que é um combustível, que é essa capacidade de realizar, de se transformar. A sexualidade é essa capacidade que nos guia a ter conexão mais profunda com a gente mesmo, com os outros e com o mundo. Então a carreira faz parte, não tem como a gente falar de uma coisa sem falar da outra. Tá, então esqueçam tudo que eu falei desde o início do programa, que a gente ia falar só de uma coisa e ia ter que deixar a outra para outro podcast. Trazemos e costuramos. Então foi importante falar sobre isso logo de cara para que a gente faça as devidas conexões.
E é interessante porque ao mesmo tempo, viu? Eu adoro ouvir as pessoas porque abrem nossos horizontes. Porque ao mesmo tempo que realmente na psicologia, né? Lá desde Freud se fala da energia sexual como a energia realizadora e que se canaliza para outras tantas atividades e que eu pela psicologia sistêmica olhe que tudo impacta em tudo, a gente tende a separar as coisas em caixinhas, né? E esse é o desafio de tomar decisões, ir fazendo escolhas de carreira sem fazer essa setorização que a gente foi ensinado a fazer há tanto tempo, né? É exatamente isso, Bina. Esse entendimento, na verdade, para mim foi essencial, foi a cereja do meu bolinho, né? Entender que eu teria a oportunidade de não estar lidando apenas com o sexo, com a relação sexual, nem com o sexo no sentido patológico, que a gente também tem esse viés, né, muito na medicina de patologizar as coisas ou de só resolver problemas que já existem, dificuldades que só existem. Mas eu estaria, né, mudando o meu entendimento, ampliando os meus horizontes, lidando com uma parte mais importante da sexualidade, né? Uma parte de desenvolvimento pessoal. A sexualidade como uma forma de desenvolver um ser humano, e no meu caso, né, como uma especialista em ginecologia, em especial as mulheres, a vida de muitas mulheres, impactar essas vidas, transformar essas vidas, ajudá-las a transformarem as suas próprias vidas e assim a vida dos outros, me ampliou as perspectivas, me ampliou os horizontes, então foi muito bacana ter essa mudança. Foi uma mudança para mim, né? Porque eu tinha também essa visão mais fechada, né? Na verdade, na faculdade de medicina, eu não tinha visão nenhuma sobre sexualidade, a não ser a visão que todos nós temos, né? Uma questão bastante limitada, se limita à reprodução. A gente tem uma visão também, como eu já disse, patologizada, né? Aquela parte de conversar sobre sexualidade é falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, ou sobre uma gravidez indesejada, ou sobre muito ainda com um pouquinho mais de refinamento sobre dificuldades sexuais, que eu só fui aprender depois, né, na minha prática clínica como ginecologista e sexóloga, mas é muito mais do que isso. É a gente poder realmente juntar tudo que a gente tem de conhecimento em desenvolvimento do ser humano para transformar mesmo, para proporcionar para essas mulheres uma energia de ação nas suas vidas. Isso é muito bacana. E poder olhar realmente para o bem-estar, né? Isso me parece que é algo relativamente recente, que culturalmente aqui para nós, de olhar para o bem-estar. Não é só uma vida sem sofrimento, é a promoção do prazer em N áreas de vida, né? E digo isso porque quando se olha para a psicologia, também se vê esse olhar de patologia. E ainda tem muita gente, eu diria que é um olhar predominante de que psicólogo é para louco. Ontem uma pessoa me abordou exatamente nesse sentido, assim, tentando tirar uma febre, né? Achando que precisava, que estava angustiada, mas também não sabia se era pra louco. E daí me perguntou exatamente isso. Psicólogo não é só pra louco, né? Então, tá, Imagina, vamos né? lá. Não é. É pra não se ficar louco, né? É Exatamente. preventivo, é um caminho para evitar o adoecimento. Então, pra gente se organizar, o sentir e o pensar. E até as nossas escolhas, que daí entra em carreira, né? Aqui todas esses pontos que se tocam, falando de energia, de realização. Tu já falaste aí um pouco do que a medicina entregou e quanto tu já transformaste de lá para cá. Porque muita gente opta por medicina, uma parte opta pela ginecologia e obstetrícia, que foi para onde tu te encaminhaste primeiramente, e uma parcela muito menor vai estudar a sexualidade humana, que é o teu caso. Tu identificas o que foi decisivo ou o que te levou por esse percurso, Cristina? Eu acho que para escolher a ginecologia, que eu tinha um flerte, e aí tudo se explica, né? Um flerte muito grande com psiquiatria. Aí a pessoa acaba na sexualidade humana, que é uma mistura de tudo e mais um pouco, né? Uhum. Mas eu tinha um flerte grande com a psiquiatria, mas
atender mulheres e perceber necessidades femininas sempre foi uma coisa que me tocou muito. E aí a gente também tem o nosso quê de familiaridade com as coisas. Então, vir de uma família de matriarcas longevas, com as quais eu aprendi demais e são exemplos para mim, continuam sendo exemplos para mim, me fez seguir mais por essa linha mesmo da saúde feminina. E aí, para partir para a sexualidade feminina, eu tive o privilégio de atender, de fazer minha residência médica em um hospital público, no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, aqui em Porto Alegre. Eu tive contato com uma das minhas professoras, que é minha amiga pessoal e que, inclusive, dando spoiler do livro, faz o prefácio do meu livro, que é a doutora Sandra Scalco, e ela tem um ambulatório que foi pioneiro, não só no Rio Grande do Sul, mas eu arriscaria dizer no Brasil, porque era um ambulatório que é ainda, né, um serviço que agora, imagina, faz 14 anos já que eu me formei, 10 anos que eu me formei, então, na residência, né, então era um serviço já muito adiantado que envolvia acolhimento de mulheres vítimas de violência sexual, então com toda a parte, um acolhimento multiprofissional, psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, o ginecologista, conselho tutelar para menores de idade, então uma série de profissionais já trabalhando juntos. E não só da parte da violência e da parte também de planejamento familiar, que a gente já sabe que já permeia, né, já vive no contexto da sexualidade, que é o mais próximo que nós chegávamos como profissionais da saúde no contexto da sexualidade, como médicos, mas não só isso também, ela teve a coragem de abrir, implementar um ambulatório de sexualidade 100% SUS no hospital. Então a gente recebia encaminhamentos dessas pacientes que elas tinham, né, queixas como dificuldade de ter desejo sexual, dificuldade de ter orgasmo, às vezes até uma dificuldade de entender o que é um orgasmo. Muito do que a gente fazia era psicoeducação, educação em sexualidade. E aquilo me deu, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu entendi que era naquela linha que eu queria seguir. Então, eu realmente também meio que me inventei, me reinventei dentro dessa possibilidade, dessa porta que se abriu. Fui pesquisar mais, fui participar de congresso e fui trilhando o caminho nessa linha. Mas teve uma oportunidade, teve uma pessoa e várias pessoas, né? Tiveram outras pessoas também que já eram expoentes da sexualidade humana, com as quais eu tive o prazer de conviver e que também me ajudaram a me guiar nessa linha. Foi uma coisa muito assim, foi de repente, porque na faculdade de medicina, nenhum contato, isso é uma das coisas que se tornou até o meu trabalho de mestrado. Eu fiz um mestrado na URGS, e uma das coisas era justamente sobre, e o ponto principal, na verdade, era justamente falar sobre as crenças em sexualidade entre os estudantes de medicina, para a gente conseguir comprovar como a nossa educação, como médico, é deficitária. E se a nossa educação sexual como médico é deficitária, imagina da população, né? E agora a gente vê toda uma onda de fake news, cada vez mais especialistas de nada falando coisas completamente absurdas e tornando aquelas coisas absurdas verdades incontestáveis. Então, mas nesse sentido, assim, né? Eu consegui ir por um caminho de modificação e de quebra de status quo, digamos assim. Não, por isso que eu sou muito curiosa em relação à construção das carreiras, e esse podcast é revelador disso, porque são as experiências, né? O quanto a gente se expõe a alguma coisa que pode até amedrontar num dado momento, porque não temos a experiência. Se expor a experiências nos leva a outros caminhos que sequer tinham sido pensados, né? E quando a gente convive, quando a gente conversa e inclusive se expõe a fazer algo diferente,
pode aí ter uma solução, uma rota a ser seguida que não estava nos planos originais, e isso é ótimo, e isso é muito bem-vindo hoje em dia, né? Quando estamos saindo daquela ideia de que tu ainda segues dentro da área médica, enfim, mas hoje em dia tem muita gente como eu, né, que fez 20 anos de jornalismo, se formou em psicologia e tá atuando como jornalista e psicóloga. Então, Exatamente, faz a cura quebrar híbrida. um pouco, né, os paradigmas de que tínhamos há um tempo atrás, que se morre fazendo alguma coisa. Agora, só para que quem nos ouve entenda, quando a Cristina fala de uma família matriarcal e longeva, a bisavó dela, a avó Edith, faleceu quando tinha 104 anos. Hoje temos lá uma tia-avó de 103 anos, que no carnaval passado ainda estava nos palcos, em Encruzilhada do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Exato. Né? E uma frase que eu ouvi da avó dela, da avó Alfa, que intimidou muitos dos homens da família, dos poucos, que era: na nossa família as mulheres são mais vitoriosas. Então é nesse contexto que surge a doutora Cristina Greco. E aí, Cristina, até por isso talvez venha essa segurança em se expor em algumas áreas. A doutora Cristina Greco, é assim que ela está lá no Instagram, o DRA, né, de doutora, DRA, Cristina Greco com 2 Cs, tudo junto, para quem quiser conhecer mais do trabalho e mais sobre suas pesquisas em sexualidade. Tem uma comunicação muito autêntica, ela sabe que as minhas amigas são fãs dela, e ela ousou falar sobre um assunto que a gente deveria naturalizar, mas ainda se constrange ou se inibe em alguns ambientes. E ela fala na rede social daquilo que muitos chamam de assuntos íntimos. Então, quem posta com disciplina sabe que dá trabalho. Essa também foi uma decisão, mesmo que para millennials se expor possa ser mais fácil, ela é trabalhosa. E hoje a gente sabe que nem todo mundo reage bem, tem muito hater aí na rede. Então eu te pergunto também, como profissional, vale a pena ou valeu a pena? O que tu aprendeste nesse processo até achar o teu lugar de fala, digamos assim? Eu acho, Bina, que primeira resposta, vale a pena. Vale a pena porque eu acho que é um assunto que precisa ser falado. Então a gente precisa encorajar, e não só eu, como outras médicas também que se propõem a falar sobre o assunto, a gente precisa se encorajar, não ficar também com guerra de vaidades, né? Porque isso acontece muito em todos os meios, entre as carreiras, tem pessoas que falam sobre o mesmo assunto, de não querer enfim, mencionar as outras pessoas com medo de ser até da concorrência, né? E eu acho que na sexualidade a gente precisa, é uma questão de política pública. A gente precisa não só falar e ter uma certa coragem para falar, mas também fomentar as outras carreiras das outras pessoas que também estão ali dando a cara a tapa para fazer esse tipo de comunicação, que não, de fato, não é fácil, é um desafio, porque tem toda uma logística de publicação ali no Instagram relacionada a conteúdos íntimos, né, conteúdos de viés sexual. Então, toda uma forma de escrever diferente, porque senão não tem entrega do teu conteúdo. Shadow ban, não sei quantas mil vezes eu já fui jogada para debaixo do tapete, das pessoas não conseguirem nem me procurar ali pelo meu arroba. Então tem umas questões, uns detalhes muito, muito peculiares. E é um desafio que, assim como para todos que trabalham, né, resolveram mergulhar nesse digital, tem que estar sempre se atualizando, porque a tecnologia é uma coisa que em dias, horas, ela muda completamente. Além de tudo isso, a gente tem que se atualizar nessa forma de como comunicar. E isso é uma coisa muito difícil, porque uma das coisas que eu prezo realmente é a autenticidade. É eu ter um espaço de liberdade para eu poder realmente estar ali, ser quem eu sou. A pessoa vai me ver daquele jeito e eu sou aquela pessoa. E para ser autêntica ali, às vezes a gente sente que fica um pouco engessado devido ao tema que a gente está tratando, ainda não ser tratado com a seriedade e com a publicidade que mereceria, né?
Mas, enfim, acho que eu acabo falando demais, até me perco em tantas coisas que eu disse. Não, mas eram de aprendizados mesmo nesse processo de exposição na rede como Sim, profissional. e comecei de uma forma bem tosca, né? E ainda eu digo, tenho muitas coisas para melhorar, mas eu acho que o grande segredo é a gente curtir o processo, né? Bem psicologia positiva, assim, né? A gente ter esse gosto por estar vivendo aquele momento e fazer as coisas com prazer. E se não tiver me dando prazer, aquilo ali talvez não faça tanto sentido. É isso que eu levei para esse meu novo, para essa minha nova forma de carreira, né? Eu quero alguma coisa que me permita ser autêntica, me permita levar meu propósito, que é ensinar mulheres a terem uma vida com mais prazer, com mais satisfação e com mais protagonismo. E eu quero fazer isso de uma forma leve, porque nem sempre a gente consegue ser leve em tudo que a gente faz, né? A gente busca fugir de estressores, mas a gente nem sempre pode fugir desses estressores, né? E às vezes as coisas não são tão leves, mas nisso que eu escolhi, pelo menos nessa parte da minha carreira, dessa parte da minha vida, eu quero que seja o mais leve possível. E é o que eu busco. Não, é porque eu realmente é algo que eu valorizo cada vez mais. E quem nos escuta, você que está nos escutando, não deve ser muito diferente. Tempo é algo que não sobra, né? Então ele precisa ser bem consumido. E os momentos de pódio, eles são segundos, né? São realmente momentos. Agora, vamos aproveitar de estar em época de Olimpíada, né? Gravando esse episódio em julho de 2024, Olimpíadas de Paris. O tempo que as pessoas levam para chegar numa Olimpíada é uma vida. Exato. O momento do pódio são segundos. Então, tem que ser aproveitado. O processo tem que valer mais do que a chegada ou a entrega, simplesmente, né? E aí, eu chego, então, no livro. Esse estava há tempos no plano, muitas vezes conversamos sobre ele. Então, o que precisou ser mobilizado para que ele saísse ou vencido para ser uma escritora? Então, eu acho que diversas coisas precisaram ser vencidas. Eu costumo, nesses últimos tempos, né, fiz uma reflexão sobre a minha vida e até sobre a minha carreira, e eu consigo dividir ela em 3 momentos importantes de modificação, de energia, de partir para uma ação, que é o que a gente estava falando logo no início aqui do nosso episódio. O primeiro momento foi a pandemia. Ali na pandemia foi a primeira virada de chave, e na pandemia eu estava grávida da Ana, minha filha, que fará 4 anos semana que vem. Então, na pandemia, foi a primeira virada de chave que eu pensei, bom, estou eu aqui, gestante, portanto, afastada do trabalho presencial, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ter que explorar esse mundo digital, mas de que forma eu começo? É um assunto delicado, é um assunto que precisa ser levado com seriedade. E ali foi toda a primeira parte, né, dessa mudança, essa mudança da carreira, né, esse chacoalhão. Um segundo momento foi a maternidade em si, em que eu retomei, mas a retomada já foi completamente diferente. Porque eu era uma mulher antes de ser a mãe e uma profissional antes de ser a mãe. E a gente não pode, né? A gente quer se categorizar, se dividir, né, em gavetinhas, mas a gente não tem como fazer isso. Então, a mesma mulher, Cristina é a mãe da Ana, Cristina que é a profissional, doutora Cris Greco. E a maternidade fez com que eu visse que as possibilidades eram inúmeras, mas não da mesma forma que elas eram antes. Elas deveriam ser construídas de uma forma diferente. Então, talvez, nesse momento, com menos tempo, eu aprendi a dividir melhor o meu tempo. Ainda não sou a expert nisso, talvez eu passe a vida inteira e nunca seja, né? Porque é sobre a jornada e não sobre o final, né?
Perfeito. Mas realmente foi uma das coisas que começou a me dar um pouco mais de coragem, de me lançar e de mudança e de vou apostar nesse outro lado. A maternidade me deu muita coragem, né? E uma maternidade também, eu sou mãe solo também agora, expondo aqui, é uma maternidade, é um maternar diferente, porque a gente precisa tá sempre, não só no entorno da nossa filha, criando a filha, mas também tem outras, é o trabalho invisível da mulher, né? É o trabalho que a gente faz para fora, é o trabalho que a gente faz na carreira na nossa carreira, é o trabalho que a gente faz em casa, que é um trabalho muitas vezes subvalorizado. Então esse foi outro momento. E o último momento que me foi o chacoalhão, ponto final, assim, né, dos últimos tempos, foi essa enchente que a gente passou em maio desse ano, Rio Grande do Sul. Todos devem saber, né, repercussão nacional, uma grande tragédia. Eu trabalhei bastante, eu tenho um volume de trabalho bastante grande, mas junto com isso, acho que a minha saúde mental ficou impactada, porque eu não sabia como eu poderia ajudar pessoas. Eu me sentia assim, aquém daquilo que eu poderia entregar. Então isso me levou a um burnout. Eu realmente passei por um processo de estresse, tentando equilibrar os meus pratos e sofrendo pelos outros também, e sofrendo também por uma forma, para descobrir uma forma de ajudar. E eu acho que isso me deu um pouco mais de coragem para dizer assim, bom, eu acho que o que mais que eu tô esperando dessa vida, né? Essa vida é uma só, eu tenho coisas muito bacanas, projetos muito bacanas, e eu tô esperando que eles fiquem perfeitos. Eles nunca vão ficar perfeitos, né? Eles têm que ser feitos. Então vamos bola pra frente, vamos lançar esse livro que tá pronto, e é isso aí. E vamos tentar ajudar através desse livro. Foi aí que deu a grande virada, né? Foi aí que eu tive essa ideia de já combinar tudo e lançar o livro. Eu te agradeço muitíssimo a tua transparência em relação a todo esse processo, né? Porque acho que compartilhar os perrengues também nos conecta com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Cada uma enfrentou aqui no Rio Grande do Sul esse jeito, e fora do Rio Grande do Sul muitas pessoas ficaram com um sentimento de impotência nesse momento. Mas que seja isso, né? Que seja para mobilizar até esses enfrentamentos gerarem essa energia realizadora. O que eu faço com isso? O que eu promovo a partir disso? O que eu aprendo a partir deste momento? E o que trouxeste é muito do que fez o Âncora de Carreira sair do mundo das ideias para estarmos aqui gravando 5 anos atrás, que é o feito é melhor que perfeito. Meu amigo Eduardo Lorenzetti, que ainda hoje trabalha as trilhas e a publicação deste podcast comigo, que me disse que foi o que colocou o Âncora de Carreira na rua. E a gente, às vezes, precisa desses empurrões. Então, já fechando... Até porque, né, Bina, a gente tem uma vida inteira para aperfeiçoar. Então, vai fazendo. É só fazer. Vamos fazendo. E se o que a gente não gostar agora, a gente dá uma melhoradinha depois, e depois vai melhorar mais um pouquinho, mas o importante é fazer, né? Então, é isso mesmo. E acho também porque os momentos de tragédia, elas nos colocam ali frente a frente com a finitude, né? Exato. Então, eu tenho a vida inteira, mas que tamanho é essa vida inteira? Então, quem sabe eu começo agora, né? Começa agora, isso aí. E daí vamos pelo menos dar o primeiro passinho. E já chegando então ao final, a gente sempre traz uma dica de leitura, algo que seja relevante a compartilhar, nossa mentoria bibliográfica. E hoje não pode deixar de ser diferente, então quero que tu fale do livro Os 6 Arquétipos do Desejo Sexual Feminino, que tem um subtítulo aqui: Descubra como funciona o seu desejo e desenvolva o seu potencial transante. Então tem um diálogo direto com o leitor aqui, né? Exatamente. É um livro voltado ao público feminino, mas de antemão eu já quero convidar também os homens a lerem, porque é um convite para a gente entender melhor o nosso desejo. É um convite para que a gente, através dos 6 perfis que eu traço, né, durante a escrita do livro, que a gente consiga ser mais gentil com a gente mesmo, e que os homens que lerem consigam entender as suas mulheres, as suas mães, as
as suas esposas, as suas filhas, irmãs, enfim. Porque nós somos seres cíclicos, nós somos seres fluidos, nós não somos pessoas lineares. E assim também não é o nosso desejo. Então a gente fica esperando algumas coisas, alguns comportamentos da nossa sexualidade e até do comportamentos sexuais agora, propriamente ditos, falando, que nem sempre vão ser possíveis, porque às vezes a gente não está naquela fase específica. A gente tem algumas expectativas que elas precisam ser alinhadas com o momento de vida que a gente está vivendo. E é mais ou menos sobre isso que o livro fala. O livro tem um teste também, no final, para descobrir com qual dos 6 arquétipos do desejo sexual feminino a leitora mais se identifica neste momento da vida. Eu gosto de frisar o neste momento da vida justamente por isso, porque daqui a pouco vai ser outro momento, vai estar vivendo, experienciando outras coisas e tudo muda. E eu que sou da linha, né, que tenho a palestra lá, o óbvio tem que ser dito, essa é uma parte da vida que a gente tem que falar também, e às vezes se fala para todo mundo, se fala para as amigas, se fala em podcast, não se fala para o mais interessado, a mais interessada, o parceiro, a parceira, né? Então que o óbvio possa ser dito. E quando a gente se conhece, porque também a gente não tem nada para dizer se a gente não se conhecer minimamente, né, Cristina? Exatamente. Então fica o convite, como é que as pessoas acessam o livro? Pela plataforma da Amazon. No meu Instagram vai ter o link de acesso, mas quem quiser também procurar, os adeptos ao Kindle, leituras em tablet, podem procurar pelo título também na plataforma da Amazon, da Kindle. Então, reforçando, Instagram, @doutora Cris Greco. Isso. Então, clica lá e tem o link vai estar na bio, é isso? O link vai estar na bio. Então, acesse, mate a curiosidade, porque a gente deixou aqui, né, um pouquinho, nosso foco foi carreira, nós já conectamos carreira e sexualidade, mas o livro você vai ter que ler com os seus próprios olhos e com a sua própria curiosidade. E depois, qualquer coisa, só me chamar ali no Instagram para conversar. Gosto muito de ter trocas com as pessoas e gosto mesmo de receber o feedback e, enfim, é isso aí. E muitas caixinhas de perguntas. Obrigada, Cris. Obrigada, uma honra estar participando desse programa, muito emocionada por estar falando contigo e já deixando aqui também para todas as ouvintes que eu falei que eu tenho exemplos de mulheres firmes, fortes e maravilhosas na minha vida e a Sabrina é uma delas, só para deixar registrado. Morro de orgulho da minha cunhada. Então fica que vocês que estão escutando se sintam provocadas, se curtiram o conteúdo, compartilhem esse podcast com outras mulheres e sigam este perfil que serão certamente provocadas. E a Cristina no início chegou a pedir desculpas por uma fala mais científica que é do perfil dela, mas não precisa se pedir desculpas, precisamos, né? Onde temos tantas fake news. Eu adoro quem busca base científica e consegue compartilhar de uma maneira carismática e simples, que seja de fato acessível. Obrigada a você pela escuta. Se curtiu o conteúdo, compartilha e até o próximo.